A América do Sul é um continente de extremos de cortar a respiração. É uma terra onde a natureza pintou as suas maiores obras-primas. Aqui, a escala da paisagem pode humilhar até o viajante mais experiente. Imaginem um lugar que possui a maior floresta tropical do mundo, a sua mais longa cordilheira e o seu deserto mais seco. Isto não é uma fantasia, é a realidade da América do Sul. O continente estende-se desde as águas quentes e tropicais do Mar das Caraíbas até a ponta gelada e varrida pelo vento, perto da Antártida. Esta incrível amplitude cria uma variedade deslumbrante de climas e ambientes, cada um deles a transbordar de vida, unicamente adaptada ao seu redor. É um lugar onde cada viagem revela um mundo novo e surpreendente. A nossa aventura de hoje levar-nos-á por esta vasta e variada terra. Exploraremos maravilhas que foram esculpidas ao longo de milhões de anos pelas poderosas forças da geologia, da água e do vento. Testemunharemos paisagens que inspiraram mitos, sustentaram civilizações antigas e impulsionaram descobertas científicas. Do estrondo ensurdecedor de cachoeiras colossais à majestade silenciosa de picos imponentes cobertos de gelo, a América do Sul oferece um espetáculo de poder e beleza naturais, que é simplesmente inigualável em qualquer outro lugar na Terra. É um continente que nos lembra constantemente do espírito bruto e indomável do planeta, um espírito que continua a moldar e a remodelar o mundo em que vivemos. Ouvimos frequentemente falar das maravilhas do mundo, mas a América do Sul possui uma coleção tão densa e diversificada que poderia preencher a sua própria enciclopédia de maravilhas. Este é um continente onde podem estar no coração de uma selva densa e úmida pela manhã, e com um pouco de viagem, encontrar-se num deserto árido e de outro mundo pela tarde. Esta diversidade não é apenas um facto curioso, é o próprio motor da vida aqui. Impulsionou a evolução de uma variedade deslumbrante de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. O continente é um laboratório vivo, uma vibrante montra do que a natureza pode alcançar quando lhe é dado um vasto e variado palco para trabalhar. Durante séculos, estas terras têm chamado por exploradores, cientistas e aventureiros. Tem sido o tema de inúmeros livros, documentários e sonhos. Contudo, apesar de toda esta atenção, a América do Sul ainda guarda inúmeros segredos. Ainda há cantos das suas imensas selvas que permanecem inexplorados e profundezas dos seus oceanos que ainda não foram vistas. É um continente que promete descobertas a cada passo. Juntem-se a nós enquanto desvendamos as camadas desta incrível massa de terra e viajamos para 15 das suas mais impressionantes maravilhas naturais. Preparem-se para se maravilhar com o espetáculo de um continente que é verdadeiramente maior do que a vida. A nossa exploração começa com a própria seiva do continente, a sua água. A América do Sul é o lar do mais poderoso sistema fluvial do planeta. O rio Amazonas, uma serpente colossal de água, serpenteia pela maior floresta tropical do mundo. Transporta mais água do que os 7 maiores rios seguintes juntos. Mas não é só o Amazonas. Inúmeros outros rios esculpem montanhas e planícies, criando desfiladeiros espetaculares. Num local famoso, um sistema de quedas de água tão vasto que desafia a crença. Estas vias navegáveis são as artérias do continente, nutrindo a terra e sustentando a vida ao longo das suas margens. Destas terras baixas, exuberantes e ricas em água, ascendemos às alturas impressionantes da Cordilheira dos Andes. Esta é a mais longa cordilheira continental do mundo, uma espinha dorsal formidável de rocha e gelo. Por mais de 7.000 quilômetros, estes picos furam o céu e moldam o clima do continente. Os Andes são dinâmicos, lar de vulcões ativos, planaltos de alta altitude, glaciares agarrados a encostas íngremes.
São um reino vertical com habitantes únicos. A colisão de duas características imensas, a bacia úmida e tropical e as montanhas altas e acidentadas, torna a América do Sul singularmente diversa. Os Andes forçam os ventos carregados de umidade a libertar chuva sobre a Amazônia. Do outro lado, criam uma sombra de chuva, produzindo alguns dos desertos mais secos. Esta interação de alto e baixo, úmido e seco, fomentou uma explosão de biodiversidade. Bolsões isolados levaram a evolução por caminhos peculiares. Esta viagem é mais do que um passeio, é uma exploração dos processos naturais da Terra. Veremos como a água e a rocha dançaram ao longo de éons para criar espetáculos de tirar o fogo. Encontraremos vida selvagem adaptada a ambientes extremos. Selvas úmidas da bacia amazônica, paisagens geladas e varridas pelo vento da Patagônia. Testemunharemos todo o espectro do gênio criativo da natureza. Então, vamos começar a nossa jornada pelo coração selvagem de um continente definido pelas suas maravilhas de cair o queixo. O nosso primeiro destino é um reino de proporções míticas, um mundo verde e aquático que pulsa com vida. Estamos a aventurar-nos no coração da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Compreender a sua escala é um desafio para a mente humana. Abrange mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, maior do que toda a União Europeia. Estende-se por 9 países diferentes, um oceano verde aparentemente interminável que domina o norte da América do Sul. No seu centro corre o rio que lhe dá o nome, o Rio Amazonas. Este não é apenas um rio, é um mar em movimento, uma vasta rede de água que é a força vital deste ecossistema. É um lugar de imenso poder e profundo mistério. O Rio Amazonas é um verdadeiro superlativo da natureza, o rei indiscutível dos rios em volume. Transporta 1/5 de toda a água doce que deságua nos oceanos do mundo. Durante a estação chuvosa, o rio incha para larguras incríveis. Por vezes, atinge mais de 40 quilômetros de largura, sendo impossível ver a margem oposta. Parece menos um rio e mais um vasto lago em movimento. O rio empurra a água doce para longe no Oceano Atlântico, criando uma lente de água potável que se estende por mais de 100 quilômetros da costa. O poderoso motor que impulsiona a bacia amazônica, moldando a terra e a vida. Este mundo aquático é o lar de uma espantosa variedade de vida. Por baixo das águas turvas e ricas em sedimentos, nadam criaturas de lendas, golfinhos cor-de-rosa, piranhas, a colossal anaconda. O rio fervilha com mais de 3.000 espécies conhecidas de peixes, mais diversidade do que o Oceano Atlântico. Cada gota de água aqui parece pulsar com uma energia oculta e vibrante. Durante milênios, este rio e floresta têm sido o lar de centenas de culturas indígenas distintas. Estas comunidades desenvolveram uma relação profunda e intrincada com o seu ambiente. Possuem um conhecimento da floresta que é tanto científico quanto espiritual. Vivem em harmonia com os ciclos do rio, compreendendo as suas cheias, abundância e perigos. As suas culturas estão entrelaçadas no tecido da floresta tropical, línguas e tradições que refletem a biodiversidade ao seu redor. Viajar para a Amazônia é testemunhar uma profunda e antiga ligação entre a humanidade e a natureza selvagem. Uma ligação que contém lições vitais para o mundo moderno. A Amazônia é frequentemente chamada de pulmões do planeta, e isto é mais do que um mero epíteto poético. A pura densidade de árvores nesta imensa floresta é estonteante. Estima-se que quase 400 mil milhões de árvores individuais aqui se encontram, todas a trabalhar em uníssono. Através do processo de fotossíntese, elas absorvem vastas quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, um gás de efeito de estufa que impulsiona as alterações climáticas. Em retorno, libertam enormes quantidades de oxigênio, o mesmo gás de que precisamos para respirar.
Esta troca monumental ajuda a manter a estabilidade atmosférica da Terra. A saúde da Amazônia está diretamente ligada à saúde do nosso planeta. A biodiversidade nesta vasta extensão verde é simplesmente alucinante. A Amazônia é um berço de vida, lar de uma em cada 10 espécies conhecidas na Terra. Imagine caminhar por um único hectare e encontrar mais espécies de árvores do que em toda a América do Norte. Araras vibrantes pintam o céu com cor. Tucanos coloridos empoleiram-se nos ramos. Jaguares indomáveis vagueiam pela vegetação rasteira. Exércitos de formigas cortadeiras marcham pelo chão da floresta. Milhões de espécies de insetos, milhares de espécies de aves, centenas de espécies de mamíferos. O lugar com maior biodiversidade na Terra. Uma biblioteca viva da evolução. Esta riqueza provém de um clima estável, quente e úmido que persistiu por milhões de anos. A floresta cria o seu próprio clima. As árvores retiram umidade do solo e libertam-na através das suas folhas, um processo chamado transpiração. Essa umidade forma nuvens e regressa como chuva, um ciclo autossustentável. A umidade e a precipitação constantes permitem que a vida floresça em infinitas formas. Desde o dossel, onde macacos e preguiças passam as suas vidas, até ao chão escuro da floresta, cada nicho alberga criaturas perfeitamente adaptadas. Mas este tesouro vital enfrenta ameaças sem precedentes. A desflorestação está a devastar vastas áreas, impulsionada pela agricultura, exploração madeireira e mineração. A cada minuto, uma área do tamanho de vários campos de futebol desaparece. Esta destruição liberta enormes quantidades de carbono armazenado na atmosfera, empurra inúmeras espécies para a extinção e ameaça os lares e culturas dos povos indígenas. O destino da Amazônia importa para toda a humanidade. Protegê-la não é apenas sobre salvar árvores e animais, é sobre preservar um sistema de suporte de vida para o nosso mundo e salvaguardar uma das maravilhas mais impressionantes da natureza. Do coração úmido e baixo da Amazônia, ascendemos agora a um mundo drasticamente diferente. Estamos a viajar para a Cordilheira dos Andes, a espinha dorsal colossal da América do Sul. Esta é a cadeia montanhosa continental mais longa de todo o planeta, estendendo-se por uns espantosos 7.000 quilômetros. Corre como uma grande serpente de pedra ao longo da borda ocidental do continente, desde a Venezuela, no norte, até a ponta varrida pelo vento da Patagônia. Os Andes não são apenas uma única linha de picos, são um sistema complexo de cordilheiras paralelas, planaltos elevados e vales profundos. São uma maravilha geológica, moldada por forças tectônicas ao longo de milhões de anos, empurrando a Terra cada vez mais para cima. A criação dos Andes é uma história de imenso drama geológico. Foram formados e ainda estão a formar-se através da colisão de placas tectônicas. A placa de Nazca, oceânica, está lentamente a deslizar por baixo da placa sul-americana continental, um processo chamado subducção. Esta colisão em câmara lenta amassa e dobra a crosta, empurrando a rocha para cima, formando picos imponentes. Os Andes são uma zona de intensa atividade geológica, parte do Anel de Fogo do Pacífico. A paisagem está salpicada de centenas de vulcões, muitos ainda ativos, periodicamente a expelir cinzas e lava, lembrando-nos que esta é uma cordilheira muito viva. Esta imensa muralha montanhosa afeta profundamente o clima continental. Os Andes atuam como uma barreira massiva aos ventos úmidos do Atlântico. À medida que estes ventos sobem sobre as montanhas, arrefecem e libertam chuva, alimentando a vasta bacia amazônica a leste. No lado ocidental, as montanhas criam uma sombra de chuva, uma secura extrema. A pouca distância da maior floresta tropical do mundo, encontra-se o deserto do Atacama, um dos lugares mais secos da Terra. Os Andes criam mundos de contraste extremo, lado a lado.
A escala da cordilheira cria um mundo vertical de ambientes sobrepostos. À medida que a altitude aumenta, a temperatura desce e as paisagens mudam drasticamente. Florestas tropicais úmidas e exuberantes na base, vales temperados, planaltos relvados elevados, no altiplano, neve permanente e gelo nos picos mais altos. Cada zona abriga ecossistemas únicos, com as suas próprias plantas e animais adaptados para sobreviver aqui. Os Andes não são uma única maravilha, mas uma infinidade de maravilhas numa só e magnífica cordilheira. A vida nos Altos Andes é uma luta constante contra os elementos. O ar é rarefeito, com níveis de oxigênio muito mais baixos do que ao nível do mar. O sol é intensamente forte. As temperaturas podem variar drasticamente, calor abrasador durante o dia, frio congelante à noite. No entanto, contra todas as adversidades, este mundo de alta altitude é o lar de uma notável coleção de animais especialmente adaptados. Os mais icônicos são os camelídeos, a graciosa vicunha, o guanaco, a lhama e a alpaca. Estes animais possuem corações e pulmões maiores e um sangue especial que lhes permite prosperar, onde a maioria dos outros mamíferos teria dificuldade até para respirar. Este é também o domínio de uma das aves mais majestosas do mundo, o condor dos Andes. Com uma envergadura que pode exceder os 3 metros, é um verdadeiro gigante dos céus. Ele paira usando poderosas correntes térmicas ascendentes e desliza sem esforço por horas sem bater as asas. Patrulha os vastos espaços abertos, usando a sua visão aguçada para avistar carcaças de grandes altitudes. Ver um condor a circular silenciosamente contra o pano de fundo de um pico coberto de neve é uma experiência verdadeiramente inesquecível. Estes picos altos são um santuário para criaturas que aperfeiçoaram a arte de viver no topo do mundo. Os Andes não são apenas um reino de maravilhas naturais, são também um berço de antigas civilizações humanas. Durante milhares de anos, as pessoas fizeram das suas casas estas paisagens desafiadoras, desenvolvendo culturas únicas e técnicas agrícolas engenhosas. No alto das montanhas do atual Peru, o Império Inca construiu uma sofisticada rede de estradas, terraços e cidades. O mais famoso destes é Machu Picchu, uma cidadela de pedra de tirar o fôlego, construída numa crista de montanha, escondida do mundo durante séculos. Estas ruínas são um poderoso lembrete da incrível resiliência e engenhosidade das pessoas que aprenderam não apenas a sobreviver, mas a prosperar neste mundo acima das nuvens. Hoje, os Andes continuam a ser um recurso cultural e natural vital. Milhões de pessoas ainda vivem nas montanhas, mantendo modos de vida tradicionais enquanto se adaptam ao mundo moderno. As montanhas contêm ricos depósitos minerais e os seus rios são uma fonte crucial de água e energia hidroelétrica para todo o continente. No entanto, esta magnífica cordilheira também enfrenta ameaças das alterações climáticas, que estão a fazer com que os seus antigos glaciares derretam a um ritmo alarmante, e de atividades mineiras que podem danificar ecossistemas frágeis. Preservar o delicado equilíbrio da vida nos Andes, tanto natural como humano, é um dos grandes desafios para a América do Sul, garantindo que a sua poderosa espinha dorsal permaneça forte para as gerações vindouras. Deixando para trás os picos altos e áridos dos Andes, a nossa jornada leva-nos agora para leste, de volta ao luxuriante e subtropical coração do continente. Aqui, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, a terra abre-se subitamente para revelar um dos espetáculos mais impressionantes. Chegamos às Cataratas do Iguaçu. O nome Iguaçu vem da língua indígena Guarani e significa água grande. Um nome que parece um eufemismo profundo quando estamos diante dela. Não é apenas uma única cascata, mas um sistema colossal de centenas de quedas de água individuais, que se estende por quase 3 quilômetros ao longo de um precipício em forma de ferradura.
É um lugar onde o volume puro de água e o rugido ensurdecedor que cria podem sobrecarregar os sentidos. A escala do Iguaçu é simplesmente assombrosa, é mais alta que as cataratas do Niágara e significativamente mais larga, composta por cerca de 150 a 300 cascatas separadas. Durante a estação das chuvas, o volume pode atingir 13.000 metros cúbicos por segundo, o suficiente para encher 5 piscinas olímpicas a cada segundo. Esta força imensa envia uma pluma de névoa a subir centenas de metros no ar, uma nuvem permanente vista a quilômetros de distância, que sustenta uma floresta tropical exuberante e vibrante, criando um microclima único. Segundo uma bela e trágica lenda guarani, as cataratas foram criadas por um poderoso deus serpente chamado M'Boy, uma bela mulher chamada Naipi e o seu amante mortal, Tarobá. A história, Naipi estava prometida ao deus, mas fugiu o rio abaixo numa canoa com Tarobá. M'Boy, numa fúria, cortou o rio em dois, criando as enormes quedas de água, condenando os amantes a uma queda eterna. Estando numa das muitas plataformas de observação, sentindo o chão tremer sob os seus pés, é fácil imaginar tais divindades poderosas em ação. O ponto central é um desfiladeiro estreito em forma de U, conhecido como a Garganta do Diabo. Aqui, quase metade do fluxo total do rio converge e precipita-se mais de 80 metros para o abismo. O som não é apenas um rugido, é uma percussão profunda, visceral e trovejante que se sente no peito. O spray é tão intenso que encharca tudo num enorme raio, tornando impossível aproximar-se sem ficar completamente molhado. É uma exibição hipnotizante e aterrorizante da energia indomável da natureza. Um lugar onde se pode testemunhar o poder implacável que esculpiu este desfiladeiro por milhares e milhares de anos. Embora a Garganta do Diabo seja, como sabem, a parte mais poderosa de Iguaçu, a verdadeira beleza das cataratas reside na sua complexidade e na forma como interagem com a paisagem circundante. Uma rede de passadiços, tanto do lado brasileiro como do argentino, permite aos visitantes experienciar esta maravilha de inúmeras perspectivas diferentes. O lado brasileiro oferece uma vista panorâmica deslumbrante, permitindo apreciar a imensa escala de toda a cadeia de cataratas. Daqui, é possível ver como as cataratas estão dispostas em camadas, quase como um grande palco de vários níveis para um espetacular bailado aquático. Proporciona o contexto para a força que irão experienciar de perto do outro lado. Ao passar para a Argentina, a experiência torna-se muito mais íntima e imersiva. Os trilhos aqui serpenteiam pela floresta tropical, levando-vos diretamente à beira de muitas das cascatas mais pequenas. Podem ficar diretamente acima de algumas quedas, a ver a água ganhar velocidade antes de desaparecer pela beira, ou ficar na base de outras, a sentir a névoa fresca no rosto. Este lado permite realmente sentir que estão verdadeiramente dentro do sistema de cataratas e não apenas a observá-lo à distância. Cada curva no caminho revela uma nova vista de tirar o fôlego, um ângulo diferente, um novo arco-íris a formar-se na névoa perpétua. É, honestamente, uma sinfonia de visão e som, com cada cascata individual a desempenhar o seu papel na grande orquestra. A floresta tropical que envolve as cataratas do Iguaçu é tão maravilhosa quanto a própria água. Faz parte da Mata Atlântica, um ecossistema único e criticamente ameaçado. O nevoeiro constante das cataratas sustenta um ambiente incrivelmente exuberante, onde fetos verdes vibrantes, bambu e orquídeas se agarram a cada superfície. Este paraíso verdejante é o lar de uma rica diversidade de vida selvagem. Podem ver tucanos coloridos a voar por cima, papagaios, coatis travessos a pedir comida ao longo dos passadiços, ou centenas de espécies de borboletas a esvoaçar pelo ar. Com um pouco de sorte, podem até avistar um macaco prego tímido a mover-se pelas árvores, ou as pegadas de um elusivo jaguar, o predador de topo desta selva. As cataratas do Iguaçu são mais do que uma atração turística. São um patrimônio mundial da Unesco
reconhecidas tanto pela sua beleza espetacular como pela sua importante biodiversidade. É um poderoso lembrete da intrincada ligação entre geologia, água e vida. O imenso poder do rio esculpe a rocha e, ao fazê-lo, cria um habitat único onde uma variedade impressionante de espécies pode prosperar. Visitar Iguaçu é uma experiência humilde, uma oportunidade de testemunhar o gênio artístico e de engenharia do planeta em escala colossal. É um lugar que deixa uma marca indelével na memória, o som trovejante da grande água, ecoando muito depois de terem deixado as suas margens nebulosas. A nossa viagem leva-nos agora para longe do continente sul-americano, cerca de 1.000 quilômetros a oeste, para a vasta extensão do Oceano Pacífico. Aqui encontramos um arquipélago remoto e de outro mundo, um conjunto de ilhas vulcânicas que parecem pertencer a um tempo diferente ou até mesmo a um planeta diferente. Estas são as Ilhas Galápagos, um reino de beleza austera e primordial e de criaturas extraordinárias. Uma iguana marinha em rocha vulcânica com o Pacífico e as ilhas como pano de fundo. Durante séculos, foram conhecidas pelos marinheiros como as Ilhas Encantadas, um nome que nasceu das fortes e imprevisíveis correntes que as tornavam difíceis de navegar, e das estranhas paisagens envoltas em névoa que apareciam e desapareciam como uma miragem. Este isolamento é, na verdade, o grande segredo da sua magia. Estas ilhas são o produto de uma imensa e contínua atividade vulcânica. Nascidas de um ponto quente, ou hotspot, no fundo da crosta terrestre, onde o magma irrompe a superfície. À medida que a placa tectônica de Nazca se desloca lentamente para leste, novas ilhas são formadas, uma a uma. As ilhas ocidentais, como Isabela e Fernandina, são as mais jovens e vulcanicamente ativas. Campos de lava negra e caldeiras a fumegar. A leste, ilhas mais antigas erodem lentamente e afundam-se de volta no mar. Uma cadeia de ilhas, cada uma com a sua idade e caráter próprios. O ambiente aqui é de contrastes marcantes. As ilhas atravessam o Equador, mas são banhadas por correntes oceânicas frias. A corrente de Cromwell, profunda e rica em nutrientes, emerge do fundo do oceano. Esta confluência de quente e frio cria um clima diferente de qualquer outro lugar no Equador. Permite uma mistura bizarra e maravilhosa de vida. Pinguins, peixes tropicais, leões marinhos a apanhar sol, campos de lava estéreis, praias de areia branca, terras altas verdejantes. O isolamento profundo e a geologia única fizeram das Galápagos um santuário para animais incomuns. Criaturas que chegaram flutuando em jangadas de vegetação ou que foram arrastadas para fora do curso por tempestades e encontraram um mundo com poucos predadores e pouca competição. Ao longo de milhares de anos, adaptaram-se e evoluíram de formas notáveis. A vida selvagem aqui é famosa por não ter medo dos humanos. Os animais não têm nenhuma razão instintiva para nos ver como uma ameaça, permitindo encontros incrivelmente próximos e pessoais que são simplesmente impossíveis em qualquer outro lugar. Em 1835, um jovem naturalista chamado Charles Darwin chegou às Galápagos a bordo do HMS Beagle. Ele passou 5 semanas a explorar as ilhas, a recolher espécimes e a fazer observações detalhadas da estranha e maravilhosa vida selvagem. Ele ficou intrigado com o que viu. Ele notou que as tartarugas em diferentes ilhas tinham carapaças com formas diferentes. Ele observou que os tentilhões, pequenos e banais pássaros, variavam de ilha para ilha. Alguns bicos eram grossos e fortes para partir nozes. Outros eram delicados e afiados para sondar insetos. Estas diferenças aparentemente menores iriam plantar uma semente revolucionária na sua mente. Darwin não teve o seu momento eureka nas Galápagos, mas as observações que fez aqui foram uma peça crucial do quebra-cabeças. De volta à Inglaterra, enquanto estudava os seus espécimes, ele começou a compreender o significado. Ele percebeu que as variações entre as populações das ilhas não eram aleatórias.
Os animais tinham se adaptado aos seus ambientes locais específicos. Ele teorizou que as espécies não eram fixas e imutáveis. Ao longo de vastos períodos, podiam mudar e dividir-se em novas espécies através da seleção natural. As Galápagos proporcionaram um estudo de caso claro e convincente, um laboratório vivo onde a evolução foi exposta. As ilhas continuam a ser uma montra da evolução em ação. Pode testemunhá-la em todo o lado. Iguanas marinhas, corvos marinhos sem voo, tartarugas gigantes, répteis enormes e pesados que podem viver por mais de um século. Cada população de ilha possui uma carapaça unicamente adaptada ao seu ambiente de origem, tal como Darwin observou. Hoje, as Ilhas Galápagos são patrimônio mundial da Unesco e um parque nacional, com cerca de 97% da terra protegida. São um tesouro inestimável para a ciência e um poderoso símbolo das maravilhas da natureza. Servem como um lembrete vivo da teoria de Darwin que mudou a nossa compreensão da vida na Terra. Visitar as Galápagos é recuar no tempo e testemunhar as forças da criação em ação. Uma jornada profunda e humilde na mecânica da própria vida, que se desenrola em costas vulcânicas encantadas. A nossa viagem leva-nos agora aos confins mais a sul do continente, a uma terra vasta e mítica que tem cativado aventureiros há séculos. Chegamos à Patagônia. Não é um único país, mas uma região vasta partilhada pelo Chile e pela Argentina, definida pela Cordilheira dos Andes a oeste e pelas estepes áridas a leste. É uma terra de paisagens dramáticas e varridas pelo vento, onde a natureza existe na sua forma mais crua e indomável. O nome Patagônia está envolto em lendas. Disse ter sido cunhado pelo explorador Fernão de Magalhães, que ficou impressionado com o tamanho do povo nativo Tehuelche. Chamou-lhes Patagões, ou Pés Grandes, e o nome para esta terra selvagem ficou desde então. É um lugar onde a civilização parece distante e os elementos reinam supremos. Este é um reino de glaciares colossais e picos graníticos imponentes. O Campo de Gelo Patagônico Sul, localizado no alto dos Andes, é o segundo maior campo de gelo contíguo do mundo fora das regiões polares. Deste imenso reservatório gelado, dezenas de glaciares maciços descem para vales e lagos, esculpindo e moldando a paisagem à medida que se movem. O mais famoso destes é o Glaciar Perito Moreno, na Argentina. Ao contrário da maioria dos glaciares em todo o mundo que estão em recuo, o Perito Moreno está em estado de equilíbrio, avançando a um ritmo constante. Os visitantes podem testemunhar o espetáculo da queda de enormes icebergs da sua face, caindo nas águas turquesas do lago argentino com um estrondo trovejante que ecoa por quilômetros pela vasta e silenciosa extensão. No lado chileno da Patagônia, encontra-se o Parque Nacional Torres del Paine, lar de um dos mais icônicos horizontes montanhosos do planeta. Aqui, 3 imensas agulhas de granito, as Torres del Paine, erguem-se quase verticalmente da estepe circundante. Estes não são picos vulcânicos, mas os remanescentes erodidos de uma enorme intrusão granítica que foi levantada e depois escavada por milhões de anos de erosão glacial. O resultado é uma paisagem deslumbrante de montanhas afiadas, como dentes, lagos glaciares de um azul brilhante e vastas pradarias douradas. É um paraíso para os caminhantes, um lugar onde cada trilho leva a outra vista de cortar a respiração. Um testemunho da poderosa arte do gelo e do vento. O clima na Patagônia é notoriamente inconstante e implacável. O tempo pode mudar num instante, com ventos ferozes, conhecidos como Willy Walls, que descem das montanhas com uma força incrível. Este vento constante molda tudo na paisagem, desde as árvores atrofiadas, em forma de bandeira, que crescem permanentemente curvadas numa direção, até ao próprio caráter das pessoas que chamam a este lugar casa. Para sobreviver aqui, seja planta, animal ou humano, é preciso um tipo especial de resiliência e resistência.
É este espírito selvagem e desafiador que define a Patagônia, tornando-a uma das últimas grandes áreas selvagens da Terra, uma verdadeira fronteira no limite do mundo civilizado. Apesar da sua aparência austera e muitas vezes desolada, a Patagônia fervilha com uma notável variedade de vida selvagem que se adaptou a prosperar nestas condições extremas. As vastas e abertas estepes são o domínio do guanaco, um parente selvagem da lhama. Eles vagueiam em grandes manadas, as suas formas elegantes uma visão comum contra os dramáticos cenários montanhosos. Podemos também encontrar a ema pequena, uma grande ave não voadora semelhante a uma avestruz, a caminhar pelas pastagens. Bem alto no céu, o majestoso condor dos Andes faz novamente a sua aparição, planando nos fortes ventos patagônicos, enquanto observa o seu vasto território. Estas criaturas incorporam o espírito robusto e resiliente desta terra agreste. À espreita, silenciosamente nas sombras das montanhas, encontra-se o predador mais esquivo e poderoso da Patagônia, o puma. Este grande felino, também conhecido como cougar ou leão da montanha, é o predador de topo deste ecossistema. Com o seu manto fulvo a proporcionar uma camuflagem perfeita contra o terreno rochoso, ele persegue a sua presa, principalmente os abundantes guanacos, com uma furtividade e paciência incríveis. Embora os avistamentos sejam raros, a sua presença é um sinal vital de um ecossistema saudável e equilibrado. O puma representa o coração verdadeiramente selvagem da Patagônia, um símbolo da natureza indomável que ainda impera nestes recantos remotos do mundo, longe do alcance da extensa interferência humana. As regiões costeiras da Patagônia oferecem um tipo diferente de espetáculo de vida selvagem. Aqui, as águas frias dos oceanos Atlântico e Pacífico sustentam ricos ecossistemas marinhos. Na Península Valdés, na Argentina, enormes colônias de pinguins de Magalhães vêm para a costa para se reproduzir, o seu andar cômico em contraste gritante com a sua graciosidade na água. Seu andar cômico em contraste gritante com a sua graciosidade na água. Os elefantes marinhos do sul também se amontoam nas praias, os seus latidos e bramidos altos ecoando ao longo da costa. Leões marinhos amontoam-se em rochas e praias, vocais e sociais em grandes grupos. Da costa, é frequentemente possível avistar a magnífica baleia franca austral, que migra para estas baías abrigadas para dar à luz e criar as suas crias, oferecendo uma das visões mais emocionantes e inesquecíveis da natureza. A Patagônia é mais do que apenas um lugar bonito. É um refúgio vital para a vida selvagem e uma área crítica para a conservação. As suas vastas paisagens intocadas servem como um baluarte crucial para espécies que foram expulsas de outras partes do continente. No entanto, como em todo o lado, enfrenta ameaças das alterações climáticas que estão a encolher os seus famosos glaciares e de projetos de desenvolvimento propostos que poderiam fragmentar os seus habitats pristinos. Proteger esta terra de fogo e gelo, esta fronteira selvagem do mundo, é essencial. É um lugar que nos lembra o poder bruto e a beleza profunda de um planeta que ainda é, em alguns lugares preciosos, verdadeiramente selvagem. A nossa viagem pela América do Sul revelou um continente de drama e diversidade natural sem paralelo. Aventuremo-nos desde o coração da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, até aos picos imponentes e coroados de gelo dos Andes, a sua mais longa cadeia montanhosa. Sentimos o poder estrondoso das cataratas do Iguaçu, um espetáculo de água tão vasto que parece dividir a Terra em duas. Viajamos para as isoladas Ilhas Galápagos, um laboratório vivo onde a própria mecânica da evolução está em exibição. E, finalmente, exploramos a fronteira selvagem e ventosa da Patagônia, uma terra de fogo e gelo no fim do mundo. Cada uma destas maravilhas, por si só, seria uma joia do nosso planeta.
Juntas, formam uma tapeçaria deslumbrante do gênio criativo da natureza. Uma coleção de obras-primas que desafiam a imaginação. Estes locais são muito mais do que apenas belos destinos para viajantes. São arquivos inestimáveis da história da Terra e motores cruciais para o seu futuro. A floresta amazônica atua como um regulador climático global, com os seus milhares de milhões de árvores a absorver carbono e a produzir o oxigênio que todos respiramos. As montanhas dos Andes são um criador de tempo colossal, moldando o clima de um continente inteiro e fornecendo água doce a milhões. As Ilhas Galápagos guardam os segredos das origens das espécies, oferecendo insights inestimáveis sobre os processos fundamentais da própria vida. Estes não são monumentos estáticos, são sistemas dinâmicos e vivos que estão intrinsecamente conectados à saúde e estabilidade de todo o nosso planeta, com a sua importância a ir muito além das fronteiras da América do Sul. Além disso, estas maravilhas naturais estão profundamente entrelaçadas com a rica e antiga tapeçaria da cultura humana. Por milênios, têm sido lugares sagrados, fontes de mitos e pátrias de comunidades indígenas resilientes. Os povos da Amazônia possuem um conhecimento enciclopédico das plantas medicinais da floresta e dos seus complexos ecossistemas. Os descendentes dos Incas continuam a prosperar nos Altos Andes, mantendo tradições que remontam a séculos. Estas culturas não estão separadas do mundo natural, mas são parte integrante dele. A viagem pelas maravilhas da América do Sul é, em última análise, uma viagem ao coração do que torna o nosso planeta tão especial. Lembra-nos do poder bruto, da complexidade delicada e da beleza estonteante que pode surgir da interação de rocha, água, clima e vida ao longo do tempo geológico. Estar diante do glaciar Perito Moreno a desagregar-se num lago cor de turquesa, ou cruzar o olhar com uma destemida iguana marinha numa costa vulcânica, é experimentar uma sensação de admiração e humildade. É um poderoso lembrete de que fazemos parte de uma história muito maior, mais antiga e mais intrincada. Estas maravilhas não são apenas paisagens, são uma parte essencial da nossa herança global, um tesouro partilhado que pertence a toda a humanidade. Após testemunharmos a grandiosidade destas 15 maravilhas de cortar a respiração, ficamos com uma questão profunda e urgente. O que lhes reserva o futuro? Por mais intemporais e poderosas que estas paisagens pareçam, elas são também incrivelmente frágeis e enfrentam ameaças sem precedentes na nossa era moderna. A Amazônia está a diminuir devido à desflorestação. Os glaciares dos Andes estão a derreter a um ritmo alarmante devido às alterações climáticas. Os ecossistemas únicos de locais como as Galápagos estão ameaçados por espécies invasoras e pela crescente pressão humana. As mesmas forças que tornam o nosso mundo mais conectado e próspero estão também a colocar estes tesouros naturais em perigo, um paradoxo que define o nosso tempo. O destino destas maravilhas não é um problema distante e abstrato. Está diretamente ligado às nossas ações e escolhas coletivas, independentemente de onde vivamos no planeta. As emissões de carbono das nossas cidades contribuem para o aquecimento que derrete o gelo da Patagônia. A procura global de madeira, carne e minerais impulsiona a desflorestação da floresta amazônica. O plástico que chega aos nossos oceanos pode viajar nas correntes até as costas intocadas das Galápagos. Estamos todos ligados a estes locais e, portanto, todos partilhamos a responsabilidade pela sua preservação. Protegê-los não é apenas uma tarefa dos governos da América do Sul. É um imperativo global que exige uma resposta global de todos nós. A conservação destas áreas é um desafio monumental, mas não é impossível. Exige uma abordagem multifacetada que envolve proteção governamental robusta, alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais e um compromisso global para combater as alterações climáticas.
significa apoiar as organizações e indivíduos que estão na linha da frente desta luta. Significa fazer escolhas conscientes como consumidores para reduzir a nossa pegada ambiental. E, crucialmente, significa fomentar uma apreciação e compreensão mais profundas do mundo natural, educando-nos a nós próprios e às gerações futuras sobre a importância vital destes locais, não apenas para a vida selvagem, mas para a sobrevivência e bem-estar a longo prazo da humanidade. Em última análise, as grandes maravilhas da América do Sul são uma fonte de imensa inspiração e um poderoso apelo à ação. Elas mostram-nos o auge do que a natureza pode criar e lembram-nos do que estamos prestes a perder. Elas desafiam-nos a ser melhores guardiões do nosso planeta, a encontrar uma forma de viver em maior harmonia com os sistemas naturais que nos sustentam. O futuro da Amazônia, dos Andes, de Iguaçu, das Galápagos e da Patagônia será um testemunho da nossa sabedoria e da nossa previsão. Ao trabalharmos juntos para proteger estas maravilhas de cortar a respiração, não estamos apenas a salvar belas paisagens. Estamos a investir num futuro mais saudável, mais estável e mais maravilhoso para toda a vida na Terra.